Tudo que um cristão deveria saber, episódio de hoje, Trindade. Nessa primeira parte, eu quero começar falando sobre as principais heresias a respeito do Senhor Jesus. Vamos começar pelo docetismo, século I e II da era cristã. Essa heresia, ela vai afirmar que Jesus não tinha um corpo físico real, mas ele apenas parecia humano, como uma ilusão. Hoje em dia, o gnosticismo ou agnosticismo também pensa dessa forma. Mas nós vamos ver que a encarnação do Senhor Jesus é muito importante. Foi por isso que o apóstolo João, na segunda carta, capítulo 1, versículo 7, vai condenar todos aqueles que diziam que Jesus não veio em carne. Uma outra heresia, no século II e III, nós chamamos de modalismo, sabelianismo ou unicismo. Então, essa heresia ensinava que Deus é uma única pessoa que se manifesta em três modos diferentes. Isso significa que eles não acreditavam na Trindade. Hoje em dia, existem algumas seitas que pensam da mesma forma. Sabe, essas analogias que às vezes são usadas nas nossas igrejas, até para ensinar para crianças, como as fases da água e o ovo, não são boas analogias porque reforçam esse tipo de heresia. Unicistas pentecostais, o grupo Voz da Verdade, o movimento Só Jesus, são seitas que ensinam esse tipo de heresia. E nós vamos ver que a Bíblia vai falar muito sobre a Trindade, como por exemplo, Mateus 3, 16 e 17, quando o Senhor Jesus foi batizado e aparecem ali as três pessoas da Trindade. São três pessoas distintas, não três formas. Talvez a heresia mais famosa seja a do arianismo no século IV. Ela afirma que Jesus foi criado por Deus e não é eterno, nem da mesma essência do Pai. Jesus seria inferior a Deus Pai. Uma analogia que se usa muito hoje para a Trindade, que é a analogia do Sol, também não é uma boa analogia porque ela reforça o arianismo. A seita Testemunha de Jeová e Mórmons acreditam nas ideias do arianismo. Mas João, capítulo 1, versículo 1, vai dizer, no princípio era o verbo estava com Deus, e isso condena o unicismo e ele era Deus, condena o unitarismo. Ok, então falamos sobre as heresias, mas o que realmente é a Trindade? A Trindade é um mistério. O termo é uma tentativa teológica de definir, em termos compreensíveis, a substância de Deus, declarando que ele é um em seu ser essencial, mas que essa essência divina existe em três pessoas distintas. O Espírito Santo não é o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Um único Deus, não três deuses, porém em três expressões dessa essência. Então, toda tentativa de analogia das coisas que existem aqui na Terra são tentativas falhas, porque reduzem a complexidade de Deus a algo criado.